Muito bem, pessoal, continuando então o crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Nós já finalizamos o caput do artigo 158 e agora você já entende o crime de extorsão, sabe qual que é a conduta do crime de extorsão e diferenciar a extorsão do crime de roubo. Vamos ver agora os parágrafos do artigo 158 que também são muito cobrados e a gente tem que ter uma atenção especial. Olha então aí o artigo 158, parágrafo 1º. Nós temos aqui uma causa de aumento de pena. Vem comigo. Se eu tenho uma causa de aumento de pena, pergunto a você, é uma qualificadora? Não, né, pessoal? Não é uma qualificadora. A qualificadora vai trazer um novo patamar. Geralmente um novo patamar mínimo e máximo, ou somente um novo patamar máximo ou mínimo. Mas nós vamos ter uma nova sanção penal trazida pela lei, expressamente pela lei. É o caso do furto simples, 1 a 4 anos. Furto qualificado, 2 a 8 anos. Nós temos aqui um aumento de pena. E se é um aumento de pena, eu não estou diante de uma qualificadora. Eu estou diante da extorsão com aumento de pena. Pode ser chamada de outras formas. Quais são elas? Eu posso chamar de extorsão circunstanciada ou de extorsão majorada. Tá aqui na tela para vocês. Olha aqui em cima. Essa é a extorsão circunstanciada ou extorsão majorada. O que vai dizer então o parágrafo 1º? Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. 1/3 até metade. Reparem que essas causas de aumento de pena, elas são bem semelhantes a duas das causas de aumento de pena que a gente encontra lá no roubo, lá no artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal, tá bom? E lá também vai ser aumento de pena de 1/3 até a metade. Então, nós temos aqui situações semelhantes, mas no crime de roubo nós temos outras majorantes que não vão majorar o crime de extorsão. No crime de extorsão, portanto, nós temos somente 2 majorantes. Nós temos 2 situações que vão gerar um aumento de pena no crime de extorsão. Bem simples, pessoal. A primeira delas, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas. Essa é uma das hipóteses. Há uma polêmica na doutrina, tem alguns doutrinadores que vão falar que se exige aqui 2 autores. Lembra que lá no furto, no roubo, a gente falou a qualificadora do furto e a majorante do crime de roubo pelo concurso de pessoas? A lei traz a expressão concurso de pessoas. Se houver concurso de pessoas, e aí a gente fez o comentário lá que poderiam ser autores ou partícipes, não requeria que fossem somente autores. Já aqui na extorsão, como a lei fala, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, alguns doutrinadores vão falar que se exigem pelo menos 2 autores. 2 pessoas praticando o verbo núcleo do tipo penal para que haja incidência dessa majorante. Outros doutrinadores vão falar, não, isso daqui, apesar da lei ter falado se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, isso daqui pode ser um autor e um partícipe, mesmo assim haverá a incidência desse aumento de pena. Beleza? Tem essa polêmica. O que você precisa saber é que se o crime de extorsão for cometido por 2 ou mais pessoas, se a prova colocar isso para você, você sabe que vai incidir a majorante. Esse outro pormenor aí eu acho difícil vir a ser cobrado na sua prova, até porque daria muito ensejo a recurso, beleza? Mas precisa saber, portanto, que se a extorsão for cometida por 2 ou mais pessoas, nós vamos ter aí a incidência dessa majorante. E a outra causa de aumento de pena é o emprego de arma. Reparem que arma foi utilizado aqui num sentido amplo. A lei não delimitou arma branca, arma de fogo. Então, quando fala-se abertamente arma, eu posso ter arma de fogo, eu posso ter arma branca, eu posso ter uma arma imprópria. Lembra lá que a gente já falou sobre a chave de fenda? A chave de fenda, tá bom? Então eu posso ter uma arma de fogo, uma arma branca ou uma arma imprópria. Se eu utilizar qualquer
uma dessas armas para a prática de um crime de extorsão, haverá o aumento de pena de 1/3 até metade. Se a gente parar para pensar, isso daqui vai coincidir também com majorantes lá do crime de roubo, uma vez que o crime de roubo, após o pacote anticrimes, ele veio a incluir, né, ele corrigiu o que havia sido feito antes pelo legislador, que havia revogado o aumento de pena pelo emprego de arma branca, mas agora com o pacote anticrime foi incluído o inciso 7º no parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal e trouxe novamente a hipótese de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Então, lá no roubo, o emprego de arma branca, majora. Lá no roubo, o emprego de arma de fogo, majora? Majora também. A gente só vai ter que distinguir entre arma de fogo de uso permitido e de uso restrito ou proibido, porque vai ter uma majorante ainda maior. Já aqui no crime de extorsão, seja o emprego de arma branca, arma de fogo, e essa arma de fogo sendo uma arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido, a majorante será igual, aumento de pena de 1/3 até a metade. Beleza? Então grava bem aí, parágrafo 1º do artigo 158, que vai tratar de extorsão. Ah, e aqueles comentários que a gente fez em relação ao crime de roubo, por exemplo, a arma de fogo, se ela for uma arma de fogo de brinquedo, se for um simulacro, se ela for defeituosa, se ela estiver desmuniciada, nós não vamos aplicar esta majorante, ok? Então aqueles mesmos comentários que a gente fez em relação ao roubo se aplicam aqui no crime de extorsão. Muito bem. Parágrafo 2º. Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Professor, aqui você complicou, é muito parágrafo, é muita coisa para lembrar. Não, fiquem tranquilos. Aqui no parágrafo 2º eu tenho uma hipótese de extorsão qualificada. Aqui é uma qualificadora. Por quê? Porque eu vou pegar emprestado aquelas qualificadoras do crime de roubo. Qual que é o artigo anterior? O artigo anterior é o artigo 157, é o crime de roubo. Então, o que o parágrafo 2º está dizendo é o seguinte, olha, aplica-se à extorsão as qualificadoras do parágrafo 3º do crime de roubo. E quais eram as qualificadoras do parágrafo 3º do crime de roubo? É quando da violência resulta lesão corporal grave ou gravíssima, ou lesão ou morte, quando resulta morte, que lá no roubo é chamado latrocínio. Aqui na extorsão, não, beleza? Então, por isso que eu trouxe aqui, olha, relembrando, artigo 157, parágrafo 3º, que é este parágrafo 3º aqui, ó, vem pra cá. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos. Se da violência resulta morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Então, essas disposições se aplicam à extorsão. Se eu tiver uma extorsão cuja violência venha a gerar resultado lesão corporal grave ou gravíssima, eu tenho a pena de reclusão de 7 a 18 anos. Se eu tenho uma extorsão cuja violência venha a gerar morte da vítima, eu tenho aqui pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Beleza? Atenção, porque esta hipótese do artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º, como eu falei para vocês, ela é chamada de latrocínio. Entretanto, se nós tivermos uma extorsão qualificada pela morte, nós não podemos chamar de latrocínio, ok? O latrocínio é unicamente o roubo qualificado pela morte. A extorsão qualificada pela morte é extorsão qualificada pela morte. Não tem um nomezinho como o latrocínio tem para o crime de roubo, beleza? Na tela, então, muita atenção aí ao parágrafo 2º e essa ligação aqui com o parágrafo 3º do artigo 157. Muito bem, muito bem. Aqui a gente entra agora num dos tópicos que, acredito eu, será um dos mais cobrados nas próximas provas aí que teremos de concurso público, que é a extorsão com restrição de liberdade, também chamada de sequestro relâmpago. Vem aqui comigo. Lá no roubo, nós temos no artigo 157, parágrafo 2º, uma majorante do inciso 5º, que vai falar que o roubo com restrição de liberdade vai incidir um aumento de pena. E o pacote anticrime falou, olha, esse roubo com restrição de liberdade configura um crime hediondo.
beleza? Incluiu o roubo com restrição de liberdade no rol dos crimes hediondos da Lei 8.072. Beleza, professor. Aquele roubo com restrição de liberdade, muitas vezes ele é popularmente chamado de sequestro relâmpago, tá bom? Por quê? Porque a vítima foi roubada e ela acabou tendo a sua liberdade restringida. Então, popularmente, na mídia, a gente vê chamando constantemente aquela situação de sequestro relâmpago. Entretanto, para a doutrina de direito penal e para as provas de direito penal, quando houver a referência a sequestro relâmpago, as provas vão falar provavelmente do crime de extorsão com restrição de liberdade. Se a prova falar sequestro relâmpago, 99% de certeza que ela vai estar se referindo à extorsão com restrição de liberdade. Se ela estiver se referindo por algum erro, por alguma falha ao roubo com restrição de liberdade, aí você tem que só analisar o contexto para ver se faz sentido o que o examinador está falando. Mas se não, 99% das vezes, o examinador, quando ele falar sequestro relâmpago, ele está falando da extorsão com restrição de liberdade, beleza? Eu dei para vocês aqui o exemplo do caixa eletrônico, né? Vamos supor agora que eu pego essa vítima, levo ela ao caixa eletrônico e faço o trajeto com ela, eu pego ela, sei lá, em determinado estabelecimento comercial, a gente vai agora no seu banco para você sacar dinheiro para mim. Reparem que eu estou restringindo a liberdade da vítima durante um tempo juridicamente relevante, às vezes podem ser 20, 30, 40, 50 minutos, ou pode ser mais do que isso também, mas é um tempo juridicamente relevante. E se eu restringo a liberdade da vítima com a finalidade de obter esta vantagem econômica indevida, incide a extorsão com restrição de liberdade. Vamos ver aqui o parágrafo 3º? Olha aqui então, parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Vamos supor que eu encontre uma vítima entrando no banco. Ela está entrando no banco. Eu entro com ela e já falo, vamos aqui agora no caixa eletrônico que você vai sacar esse dinheiro para mim. Eu restringi a liberdade dela? Talvez, mas foi coisa ali de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, só o tempo dela sacar. É diferente, nesse caso haverá extorsão? Haverá, mas é diferente da situação em que eu pego essa vítima, levo de um lugar para outro, me transporto com ela, restringo a liberdade dela por um tempo superior ao mínimo ali que configuraria o crime de extorsão. Claro, pessoal, que isso daqui não há uma definição jurisprudencial nem doutrinária de quanto tempo seria considerado uma restrição de liberdade. É algo que tem que ser analisado no caso a caso. E é algo que quando as provas trouxerem para vocês, vocês vão ter que analisar com cuidado, mas a prova ela vai ter que ser relativamente clara em dizer que a vítima permaneceu, teve a sua liberdade restringida pelo agente, ok? Então podem ficar tranquilos em relação a isso. Você vai se deparar na sua prova e você vai perceber se houve ou não ali uma restrição de liberdade, porque a prova vai ter que te trazer elementos em relação a isso. O que é difícil às vezes você analisar se houve restrição de liberdade ou não é no mundo prático, mas isso vocês vão se preocupar depois que vocês forem aprovados em concurso público, beleza? Olha aqui então, se eu tenho a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Professor, a lei aqui traz para a gente um novo patamar de pena, mínimo e máximo. Nesse caso, eu estou diante de uma extorsão qualificada? Com certeza. Ué, professor, quer dizer então que eu tenho 2 extorsões qualificadas? Tem. Você vai ter a extorsão qualificada do parágrafo 2º e você tem a extorsão qualificada do parágrafo 3º. Por isso que eu coloquei aqui embaixo para vocês, olha, trata-se de uma forma de extorsão qualificada, beleza? Mas não acabou ainda não. Volta aqui, ó, tô bem aqui no meio. Se por acaso essa extorsão com restrição de liberdade resultar lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º, respectivamente. O artigo 159 trata do crime de extorsão mediante sequestro. Então está dizendo, olha,
Se houver uma extorsão com restrição de liberdade do artigo 158, parágrafo 3º, que venha a gerar lesão corporal grave ou gravíssima, lembra sempre em sentido amplo, tá bom? Lesão corporal grave. Lesão grave ou gravíssima ou a morte, a gente vai aplicar as penas lá do artigo 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Você tá com o seu vade-mecum acompanhando, né, pessoal? Portanto, nós temos aqui uma hipótese de crime remetido. Por quê? Porque ele remete a pena do crime de extorsão com restrição de liberdade às penas da extorsão mediante sequestro. E, professor, quais que vão ser as penas? Olha só, na hipótese do parágrafo 2º, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Na hipótese do parágrafo 2º, em que há lesão corporal grave, a pena vai ser de reclusão de 16 a 24 anos. Ok? No caso da morte, que aí a gente vai aplicar o parágrafo 3º do artigo 159, eu vou ter a pena de reclusão de 24 a 30 anos, que é a maior pena existente no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Claro, a maior pena é 30 anos, ainda que o pacote anticrimes agora admita que a pessoa fique presa durante 40 anos, mas um crime analisado isoladamente, a pena máxima é de 30 anos. E aí eu teria a pena mínima, a maior também, que tem aí no direito penal brasileiro, que é de 24 anos, tá bom? Então eu vou aplicar as penas do artigo 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º, respectivamente. Coloquei aqui embaixo uma observação para vocês, olha, não confundir com o crime de extorsão mediante sequestro. Muita atenção. Vem comigo. No crime de extorsão com restrição de liberdade, eu tenho a restrição da liberdade. No crime de extorsão mediante sequestro, eu não tenho a restrição da liberdade, eu tenho a privação da liberdade da vítima. Professor, qual que é a diferença disso? É o tempo que vai ficar. Quando eu tenho uma restrição de liberdade, você vê, eu estou restringindo a liberdade da vítima. Vítima, você não vai sair de perto de mim. Vítima, se você sair de perto de mim, eu te mato. Mas a vítima está andando, a vítima está num local próximo que tem civilização. Já no crime de extorsão mediante sequestro, há um enclausuramento da vítima. Nós vamos privá-la de sua liberdade. Nós vamos deixá-la afastada de qualquer forma de contato com a civilização. Beleza? Professor, isso daí é a única forma de diferenciar? Não, pessoal. E claro que há muitas variáveis nisso daqui. E a doutrina ainda não consegue distinguir perfeitamente o que seria uma restrição de liberdade e o que seria uma privação de liberdade. Mas o que a doutrina fala é basicamente que a privação de liberdade haverá uma segregação maior da vítima e que a duração da privação de liberdade é superior à restrição da liberdade, ok? Então nós temos que distinguir, e essa é uma distinção importante, saber que no artigo 158, parágrafo 3º, eu vou ter a restrição da liberdade da vítima. E no crime de extorsão mediante sequestro, eu tenho a privação da liberdade da vítima. Mas além disso, no crime de extorsão com restrição de liberdade, aqui que nós estamos vendo, artigo 158, parágrafo 3º, eu restringo a liberdade da vítima com a finalidade de obter uma indevida vantagem econômica. Beleza. No crime de extorsão mediante sequestro, eu vou privar a liberdade da vítima, exigindo uma condição ou preço de resgate. Então, lá na extorsão mediante sequestro, eu vou falar da condição, do preço para resgate daquela vítima cuja liberdade eu estou privando. No crime de extorsão de extorsão com restrição de liberdade, eu estou restringindo a liberdade da vítima porque eu vou obter a vantagem indevida junto a esta vítima da qual eu estou restringindo a liberdade. Beleza? Então tá aqui na tela. Não confundir com o crime de extorsão mediante sequestro do artigo 159 do Código Penal. E aqui, galera, o que há de mais importante e o que mais vai ser cobrado nas provas? A atualização do pacote anticrime. A extorsão com restrição de liberdade é crime hediondo em todas
as suas modalidades. A Lei 8.072, ela foi atualizada pelo pacote anticrime. E já falamos de algumas atualizações aqui no curso, mas agora temos mais uma atualização. O artigo 158, parágrafo 3º, a extorsão com restrição de liberdade, o sequestro relâmpago, passa a ser considerado hediondo pela Lei 8.072, beleza? Em todas as suas modalidades. Então, se houver uma restrição de liberdade, uma extorsão com restrição de liberdade da vítima, na modalidade simples, essa daqui que tem pena de 6 anos a 12 anos, é crime hediondo. Se houver a lesão corporal da vítima, se houver a morte da vítima, também será hediondo. Mas então, todas as situações do parágrafo 3º, todas as situações da extorsão com restrição de liberdade passam a ser considerados crimes hediondos, beleza? De acordo com a Lei 8.072 de 1990. Muito bem, galera, anotem isso daqui, tá bom? Vai despencar em prova, até porque havia uma polêmica muito grande se a extorsão com restrição de liberdade era ou não um crime hediondo. E agora o pacote anticrime veio e pacificou isso daí. É sim um crime hediondo previsto agora na Lei 8.072. Calma aí. Pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. Beleza, pessoal? E lembro também a todos vocês que esta lei entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. O que isso significa? Isto significa que a extorsão com restrição de liberdade somente é considerada hedionda e os dispositivos da hediondez desse crime só podem ser aplicados ao agente que venha a praticar o crime de extorsão com restrição de liberdade a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Antes disso, quem praticou o crime de extorsão com restrição de liberdade vai responder pelo crime, mas não como sendo um crime hediondo, beleza? Porque trata-se de uma novatio legis impégios, uma nova lei que veio a prejudicar a situação do réu e, portanto, é irretroativa, ela não vai retroagir, ela não pode atingir bens ocorridos antes da sua entrada em vigor. Na tela. Está aqui, então, a Lei 8.072, que revogou o inciso 3º, e agora nós temos no inciso 3º dizendo: é crime hediondo a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima com ocorrência de lesão corporal ou morte. Em todas as suas situações, artigo 158, parágrafo 3º. A polêmica agora vai ficar em relação à extorsão qualificada pela morte, porque foi revogada a extorsão simples, né? A extorsão qualificada pela morte, que está prevista no parágrafo 2º. Olha aqui, a lei falava que a extorsão qualificada pela morte, do parágrafo 2º, era hedionda. O examinador ele fez uma besteira aqui. Ele revogou o inciso 3º, deu uma nova redação para o inciso 3º, mas não incluiu no inciso 3º o parágrafo 2º. Ele só colocou o parágrafo 3º, então isso significa o quê? Que a extorsão qualificada pela morte deixou de ser hedionda? Claro que esse não foi o intuito do legislador. Claro que ele tinha o intuito também de deixar esta hipótese qualificada. E aí já está havendo uma polêmica doutrinária, porque alguns doutrinadores estão dizendo: não pode ser mais crime hediondo, porque no Brasil nós adotamos o sistema legal em relação aos crimes hediondos. E se não está escrito expressamente, artigo 158, parágrafo 2º, a extorsão qualificada pela morte não pode ser hedionda. Outra parte da doutrina está dizendo: não, olha aqui, ó, quando o legislador ele colocou que a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima é hedionda, ele veio aqui também e coloca, olha, com ocorrência de lesão corporal ou morte. Ele só errou em não colocar o parágrafo 2º aqui, mas a gente vai dizer que a extorsão qualificada pela morte é sim um crime hediondo. Pessoal, a extorsão com restrição de liberdade da vítima e resultado morte, não há dúvida que é hediondo. A dúvida agora que está sendo levantada é se a extorsão sem restrição de liberdade da vítima, mas com resultado morte,
permanece hedionda ou não após a edição da Lei 13.964. É normal que quando nós temos novas leis sendo editadas e publicadas, havia algum tipo de polêmica. Vamos ter que aguardar o posicionamento da doutrina e principalmente o posicionamento, porque a doutrina vai ter para todos os lados. A gente vai ter que aguardar o posicionamento da jurisprudência para dizer se a extorsão qualificada pela morte é crime hediondo ou não, continua sendo crime hediondo ou não, ou então a gente vai ter que aguardar uma correção legislativa, que o legislador ele venha corrigir esta falha que ele cometeu, beleza? E obviamente, assim que tivermos qualquer atualização, a gente atualiza essa aula aqui para vocês. Enquanto ela não estiver atualizada, quer dizer que a polêmica continua, beleza? Vamos em frente. As causas de aumento de pena da extorsão circunstanciada, lá do artigo 158, parágrafo 1º, lembra? As situações em que houver concurso de pessoas, situação em que houver emprego de arma. Aquelas situações que vão aumentar a pena da extorsão se aplicam à extorsão com restrição de liberdade? Ou seja, eu tenho a extorsão com restrição de liberdade do parágrafo 3º, cujas penas já são bem elevadas. Eu posso agora incidir aquela majorante de 1/3 à metade a estas situações de extorsão com restrição de liberdade? A resposta da jurisprudência é sim, é possível. Informativo 590 do STJ, tá? Em extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, sendo essa condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, que é exatamente o artigo 158, parágrafo 3º. É possível a incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 158, quando houver aí o crime for cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Esse foi o entendimento do STJ, informativo 590, beleza? Então, apesar do parágrafo 1º estar lá em cima e o parágrafo 3º estar lá embaixo, estas causas de aumento, elas se aplicam à extorsão simples, mas se aplicam também ao que está abaixo dela, no caso aí, a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, beleza? Vem comigo aqui, antes da gente ver esse slide, eu só quero falar sobre essa situação. Pessoal, um crime que se tornou muito comum ultimamente no Brasil é o crime do falso sequestro, que é aquela situação em que o agente, de um lado da linha, liga para a vítima e fala: olha, estou aqui com um familiar seu. Aí a vítima fala: ah, com o Manuel? É, com o Manuel, exatamente, eu tô aqui com o Manuel, e se você não depositar R$1.000 na minha conta, eu vou matar o Manuel aqui agora. Inclusive ele tá gritando. Aí ele bota uma pessoa para gritar lá do lado da linha, e a coitada da vítima realmente acredita que o autor está com o Manuel, está com alguém que vai fazer mal a alguma pessoa da sua família. Esse é o crime, é o golpe do falso sequestro. E aí existiu uma polêmica. Esse falso sequestro é um estelionato? Ou seja, há aqui uma falsidade empregada para se obter uma vantagem ilícita, artigo 171 do Código Penal, ou este falso sequestro vai configurar o crime de extorsão? E aí, galera? Olha só, a vítima, quando recebe essa ligação e quando ela é ameaçada, ela está efetivamente acreditando que está sofrendo uma grave ameaça. Nós vamos levar em consideração, portanto, este sentimento da vítima. Ela transfere aquele dinheiro para o autor porque ela realmente acredita estar sofrendo uma ameaça. E, portanto, nós teremos nessa situação o crime de extorsão. Ah, professor, mas na minha opinião é crime de estelionato. Tudo bem, tem gente que discorda, mas eu estou passando para vocês o entendimento que precisa seguir na prova, ok? Siga o entendimento que se trata do crime de extorsão, porque este é o entendimento dos tribunais superiores. Olha aqui na tela. A ação de comunicar falso sequestro de um parente com exigência de pagamento de resgate sob o pretexto de matá-lo revela que o sujeito passivo, em momento algum, agiu iludido. A vítima não agiu iludida, mas sim em razão da grave ameaça suportada, configurando o delito do artigo 158 do Código Penal, agravo regimental no RESP 1704122, julgado em dezembro de 2018. Outro para vocês aí. No crime de extorsão, a entrega do bem ocorre mediante o emprego de violência ou de grave ameaça. A vítima não age iludida, faz ou deixa de fazer alguma coisa motivada pelo constrangimento a que é exposta.
Ao revés, no estelionato, o prejuízo resulta de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento capaz de induzir em erro a vítima. O caso em apreço melhor se subsume, se adequa melhor, em princípio, ao crime de extorsão, pois o interlocutor teria, por meio de ligação telefônica, simulado o sequestro da irmã da vítima, exigindo o depósito de determinada quantia em dinheiro sob o pretexto de matá-la. Tudo a revelar que o sujeito passivo do delito em momento algum agiu iludido, mas sim em razão da grave ameaça suportada. Aí você fala, professor, mas eu continuo não concordando, porque a vítima agiu sim iludida, a vítima ela agiu sim em razão dessa fraude que lhe foi comunicada. Deixa eu lembrar para vocês uma situação. Imagina o assaltante que coloca aqui o dedo embaixo, bota o dedo embaixo da blusa e finge estar armado. Ele finge estar armado e fala para a vítima, me passa seu aparelho celular. Pergunto a vocês, que crime é este? A vítima entrega o seu aparelho celular, o agente vai embora. Que crime é esse? É crime de roubo, não é? Calma aí. Mas ele está usando uma arma inexistente. Não havia grave ameaça. Qual que é a grave ameaça com uma arma inexistente? Nós levamos em consideração a perspectiva da vítima. A vítima se sentiu gravemente ameaçada. Neste caso que o sujeito usa aqui o dedo embaixo da camiseta, é roubo. Ele estava com o dedo, mas poderia ser uma arma. A vítima achou que fosse uma arma, é roubo. É a mesma situação que na extorsão. O agente não estava com o familiar da vítima, mas ela agiu porque acreditou que ele estava. A vítima acreditou que estava diante de uma grave ameaça. Crime de extorsão. Beleza, pessoal? Muita atenção, porque esta grave ameaça, tanto na extorsão quanto no crime de roubo, ela é uma grave ameaça que a gente leva em perspectiva a ideia da vítima, e a gente poderia ter, por exemplo, até mesmo uma ameaça espiritual. Se o agente vira para a vítima e fala, vítima, me passe o seu celular, ou então digite a senha, né, porque eu estou trazendo situação tanto do roubo quanto da extorsão. Me passe o celular, digite a senha. Se você não fizer isso, eu vou fazer uma macumba contra você. A vítima, se for uma pessoa que acredita, né, em toda essa parte espiritual e fique realmente receosa, e em razão desta grave ameaça, o que para ela é uma grave ameaça, ela entrega os bens, ela é vítima de roubo ou de extorsão. Ah, professor, mas a ameaça espiritual não existe. Para esta vítima existe. E para ela foi uma ameaça grave, tão grave suficientemente para que ela entregasse aqueles bens. Beleza? Então leva-se em perspectiva a vítima. Portanto, falso sequestro. O que você vai levar para a prova de você? Você vai levar para a sua prova que se trata do crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Vem comigo aqui. Pessoal, vamos parar por agora o bloco. Próxima aula a gente continua. Até lá.